Vamos fechando os nossos olhos e nos conectando com o plano superior presente aqui nesta casa neste momento. Vamos levemente respirando e nos conectando também a Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã de domingo, por todas as oportunidades de estarmos aqui, pelo aprendizado que será passado, pela oportunidade de desenvolvimento e de crescimento que teremos aqui hoje. Vamos pedindo para que o plano espiritual esteja presente em todos os momentos, orientando os nossos pensamentos, nos ajudando na absorção do conhecimento que nos ajudará no nosso progresso e evolução. Que possamos estar abertos a ser melhor a cada dia. E mais do que isso, que Jesus nos oriente e que possamos estar sempre no caminho dos ensinamentos dele. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Então, que a gente possa manter, as vibrações elevadas aí na reflexão dessa manhã do Evangelho, Eu escolhi um tema, que é um tema, assim, particularmente que eu gosto bastante, que é o reino dos céus dentro de nós, Então tem aquela famosa frase que Jesus colocou, que é assim: quando vos disser o reino de Deus permanece ali ou acolá, não acrediteis, porque, em verdade, o reino de Deus está dentro de vós. Então, o que acontece, A gente, todas as manhãs, a gente está vibrando, cedo, a maior parte das pessoas, ou quando anoitece. Esse é um estado de consciência que a gente busca, em nós, para sair desse agito, desse movimento externo, que acaba gerando em nós um furacão, E muitas vezes o que a gente está tentando, encontrar esse reino dos céus é um estado mais elevado de consciência, É um momento onde a gente reflete sobre aquilo que realmente a gente é, Nós somos um espírito imortal, nós temos, o amparo, de Deus como Criador, Ele proveu todas as demandas, necessidades que a gente precisava. Temos um mestre, que eu gosto de falar Jesus, porque Jesus foi, o Messias, o mestre dos mestres. Eu gosto porque nós tivemos diversos mestres, ao longo da trajetória humana, E a gente não foi só Jesus, obviamente. Então Buda foi um mestre, Zoroastro, enfim, tantos outros aqui para nós, A gente pode dizer, que Kardec também acabou sendo um mestre, embora ele se intitulasse apenas como codificador, mas ninguém conseguiria fazer uma obra daquela se não fosse um grande mestre também, E aí o que acontece com esses mestres que Francisco de Assis, que inspira o nome da casa, sem dúvida nenhuma, também trouxe também tanta sabedoria, tantos ensinamentos, um grande mestre também na nossa trajetória, E aí a gente começa a ver como é que esse mestre, que é o mestre Jesus, que eu diria aí o mestre dos mestres, só para a gente denominar, porque ele estava num estágio mais evoluído, Todos esses outros são maravilhosos, deram um impulso para a humanidade, mas sem dúvida nenhuma Jesus, ele está num patamar mais evoluído. Então, para nós aqui, a gente considera ele como governador espiritual do nosso planeta. E e ele como regente, desse nosso planeta, ele obviamente quer que todos nós alcancemos esse reino, Esse reino dos céus, reino de Deus. Só que esse reino não é um reino estático, físico, num lugar
onde, né, tem nuvenzinha lá, onde todo mundo fica lá tocando harpa. Na verdade, o que ele, inclusive, deu como um grande exemplo, né, ele estava num patamar muito mais evoluído. Vamos pensar o desprendimento desse ser, né? Vamos pensar. Ele abre mão daquilo, já estava lá em comunhão com Deus, né, cuidando de todo o planeta, emanando vibrações lá para todo mundo, mandou os emissários, né, mandou Moisés, né, a gente ainda era, né, vou falar nós aqui como humanidade, éramos muito duros, né, pessoas muito brutas, né, ainda somos, mas éramos muito mais. Aí ele manda Moisés, que era um cara que teve que ser, né, muito firme, né, um líder usou muita energia, né. Inclusive, em alguns momentos, colocou leis que até contrariavam as próprias leis que ele recebeu, né? Vamos ser bem sinceros, né? Ele recebeu os 10 mandamentos, são as leis de Deus. E são mesmo, se a gente olhar lá, tudo que Deus quer que a gente busque estão lá naquelas palavras, né? Que a gente, por exemplo, vamos pensar assim, quanto problema a gente livraria o nosso planeta se a gente seguisse aquilo que está lá nos 10 mandamentos. Bastaria isso, né? Nós teríamos um planeta maravilhoso, né? Então, aí vem Jesus, obviamente, com esse desprendimento, que eu diria, né, que é sair lá de um páramo muito elevado e vir aqui encarnar na Terra. E ele encarna, né, vamos falar assim, trazendo uma mensagem, né, veio o tempo inteiro ensinar o amor, ensinar a paz, né, ensinar que esse reino de Deus está dentro de nós, ou seja, todos nós temos uma potencialidade latente em nós para que a gente possa seguir, né. E aí ele vem, ele nasce, né, de uma maneira assim muito singela, vamos dizer assim, né, para dizer assim, muito pobre, né, vamos falar assim. Ele não se aliou aos poderosos da época, não nasceu em palácio, ele não nasceu, né, com recursos, né, ilimitados, muito pelo contrário, nasceu, né, de uma maneira muito pobre. Ele até falava, né, que ele não tinha, né, um travesseiro, né, falando a linguagem de hoje, né, para recostar, né. Então você tinha que, para dormir, dormia, né? Acho que talvez encostado lá em alguma coisa lá qualquer que se ajeitava lá para aquele momento, né? Uma pedra e tal, tudo mais. Então, assim, e trouxe essa mensagem de amor, e aí ele falou, né? Também, ele deu aí ele, eu vou entrar no que ele falou, mas antes só para a gente fazer um retrospecto. Vieram vários mestres, né? Vamos dizer assim, né? Profetas, passando a mensagem de que viria o Messias. Então, toda aquela expectativa do povo, que era um povo monoteísta, né? Como a gente também acreditamos num Deus único, um Deus, né, que abarca todo o universo e tudo mais foi criado a partir daí, né? Então, Jesus nasceu sob o jugo, né, de Roma, que era um povo politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses, mas eles lá, os judeus, eram monoteístas, eles ficaram na escravidão durante muito tempo no Egito, né? Então, teve muito sofrimento. Então era um povo sofrido que esperava um reino, quando se esperava, né, que viria, muito no inconsciente deles, e até para a gente, até para nós mesmo, no nosso consciente, provavelmente a gente pensaria assim, não, vai vir será um guerreiro, né, um cara que vai decepar a cabeça desse povo aí, vai afastar todo mundo, e aí sim, depois vai ser a paz, né? Tanto que quando Jesus é preso, só para lembrar, o próprio apóstolo que ficou ali 3 anos ali sendo ensinado o amor, onde ele demonstrou toda a sabedoria do Cristo, né, o tempo inteiro, né, inclusive repousava na casa dele, né, Simão Pedro lá, vai lá e decepa a orelha, e ele fala, né, com quem ferro fere, com ferro será ferido, ou seja, é a lei de causa e efeito que para nós, né. Vou sempre tentar traduzir aqui para o nosso entendimento. Então, quando eu falo, né, que ele é o governador espiritual do planeta, não é em nenhum momento é mais ou melhor do que as outras religiões falam, o Messias, né? Alguns falam até que Jesus é Deus, mas ele, em vários momentos, ele deixou muito claro que ele era filho, né? Ele veio como uma missão do Pai, né? Isso está explícito em vários momentos do Evangelho. Acho que isso aqui não cabe nem discussão, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, né? Então, aí ele começa, né? Dá todos os ensinamentos. Mas um pouco antes, além dos profetas, veio um ser que ele até citou que dos filhos de mulher, o que ele quis dizer? Daqueles homens que estão no nível evolutivo mais ou menos parecido com o nosso, o João Batista, né? O João que foi denominado João por causa que ele batizava o pessoal no Rio Jordão, o Batista, né? O João Batista, por causa dessa coisa do batismo e tal, ele falava do metanoia.
Então, foi traduzido aqui para os textos como arrependam-se, mas vamos seguir. Se a gente se arrepender e mudar a mente, tranquilo, podemos até seguir o que está no texto bíblico lá. Mas no original, quando a gente vai, esse trecho, ele é da parte, né, que está traduzido. Os mais antigos registros são os do grego, né? O texto grego. E no grego lá está metanoia, né, que é a tradução mais adequada, e fala o quê? É uma mudança da mente. Então, assim, tipo aqui para nós agora, né, o mindset. A gente chega lá, né, numa empresa, ou até mesmo, vamos mudar o mindset, né? Ou seja, não vamos ficar nessa, vamos buscar uma nova compreensão, uma nova abordagem, um novo movimento pessoal para que a gente possa seguir o nosso caminho, né? E aí ele vinha e falava. E aí ele chega uma hora que ele pergunta, mas será que esse que veio, que era primo dele, né? Era o Messias mesmo? Aí Jesus manda dizer o que acontecia, né? Então, obviamente que é a coisa mais bela e poética, né? Que, aqui os coxos andam, né? Aqueles que, vamos falar assim, os cegos veem. Por quê? Porque também, não só ele fez curas, né? Mas ele já estava pensando no plano evolutivo, né? Do qual todos nós vamos ter essa ascensão, ou seja, todos nós vamos chegar nesse reino dos céus, né? Reino de Deus. E quando nós estivermos lá, a gente não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais dor, né? E aí, nos estudos do Kardec, ele fala, né, que, por exemplo, o anjo da guarda, para estar do nosso lado, ele já está no nível evolutivo que ele não sente raiva. Imaginou a gente não sentir raiva? Né, assim, não sentir raiva, não sentir ciúme, não ter vingança no coração, não querer nada de mal para o próximo, somente o bem e o amor. E realmente deve ser assim, se a gente pensar, porque a gente faz um monte de bobagem, eles estão lá do nosso lado, mesmo a gente fazendo umas bobagens, eles estão ali sempre vibrando por nós, e se eles fossem, né, tipo, vingativos, ele fala, não, já avisei esse cara 10 vezes, não vou avisar de novo, ele que se dane, né, na palavra bem do popular nossa aqui, né, ele que vai pagar por aquilo que ele está fazendo. Não, eles estão lá sempre. Por quê? Porque toda vez que a gente eleva o pensamento em oração, a gente busca basicamente 3 coisas, né, o louvor a Deus, que é, né, esse Deus misericordioso, justo e bom, fonte inesgotável de amor, o tempo inteiro a gente tem que estar falando e elevando o pensamento a ele, né? E nessa conexão e nesse elevar o pensamento, a gente pode também agradecer, né? Que eu acho que, né? Agradecer essa manhã maravilhosa, por exemplo, agradecer que a gente teve força para levantar da cama, agradecer que a gente tem um alimento na mesa e assim por diante. E o terceiro, né? Que é pedir. Eventualmente, né? Eu, por exemplo, tenho pedido ultimamente, minha mãe passou por uma situação de saúde, né? Então, eu sempre levo o pensamento a Deus nessas 3 frentes. E sempre peço para ela, realmente, aí eu abuso um pouco, né, da espiritualidade, pedindo saúde, sabedoria, paciência para que ela possa, né, superar esse momento que ela vem vivenciando, né? E aí, o que acontece? Aí, dentro desse contexto, das preces, a gente sempre recebe 4 coisas que são sempre atendidas. A gente vai receber, né, a coragem, né? Então, essa coragem para enfrentar e superar as dificuldades, sabendo que no limiar de tudo, vamos falar assim, todos nós estaremos bem nesse reino, que é esse estado de consciência ampliado. Então, quando a gente até mesmo fizer nossa passagem para um plano maior, se tiver de voltar à volta, e depois vai chegar um determinado momento que nós também vamos atingir, porque a lei do progresso, que é essa que permitiu que os nossos anjos guardiões chegassem, ela é para todos nós. Isso é muito legal, né? A gente saber que, sofra o que sofrer, dificuldade do jeito que tiver, inequidades, né, desigualdades, erros, né, que a gente sabe que existem, né, de dirigentes, de políticos, enfim, de todo. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas a gente sabe que a gente vive uma vida que não é fácil. Um país invade o outro, tem um monte de iniquidades, né, ou seja, que é aquilo que falta, né, um espírito aí de caridade, de justiça, de abnegação, de amor, né, que é o que Jesus pregava. Aí o que acontece? Diante desse cenário, eles sempre vão nos dar toda essa força, essa fortaleza, né? Que eu só vou voltar, né, a citar, né? A coragem, a paciência, a resiliência, que é uma aceitação do coração, né? Você conseguir compreender. E o último é bons conselhos. Esses bons conselhos nos norteiam para isso. Então, por exemplo, quando a gente lê um livro e eles dizem, né? Os espíritos falam, olha, haverá um momento onde todos nós estaremos bem. Existe realmente a lei do progresso, ninguém volta para trás, ninguém vai, né, vamos falar assim,
retrogradar, né? Quer dizer, seria assim, a gente, por exemplo, nós estarmos nesse estágio evolutivo aqui, voltar como um animal, numa reencarnação, isso não existe. No nosso entendimento aqui do Espiritismo, a gente sempre progride. A gente pode ter algumas coisas que estão no nosso inconsciente e muitas vezes a gente faz coisa errada, né? Então a gente pode até nos levarmos a fazer uma coisa muito ruim, mas isso já estava dentro de nós. E aí qual que é o caminho para a gente poder buscar essa consciência maior, buscar a gente construir dentro de nós aquilo que era o ensinamento que o Cristo passava, né? Para que a gente pudesse ter o ensinamento maior que ele colocou. Então ele dividiu, né? Todos os ensinamentos lá que eu citei de Moisés, ele colocou em 2 ensinamentos para ficar muito mais didático, muito mais fácil. Né? O reino né, para a gente atingir esse estágio evolutivo, ele falou o seguinte: olha, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, à medida em que a gente ama ao Criador e amamos aos nossos próximos, ou seja, a gente vai se amar e amar ao próximo, a gente está dando um grande passo em relação a tudo aquilo que ele deixou de legado, né? Onde nós não vamos, por exemplo, prejudicar ninguém, nós vamos agir com caridade, né, que é benevolência, indulgência, perdão, nós vamos ter respeito ao próximo, e sempre naquele movimento, né? Primeiro, o que eu faço alguma coisa, ou seja, eu faço um movimento, então eu respeito para ser respeitado. Eu sou gentil para receber gentileza. Eu sou, né, vamos falar assim, um servidor do Cristo, um trabalhador do Cristo, vou fazer no meu lar lá as coisas que eu tenho que fazer, na minha comunidade, no meu trabalho, ou seja, eu ser um bom exemplo, vamos dizer assim. É isso que ele esperava de cada um de nós. E foi isso que ele tentou o tempo inteiro ensinar para os apóstolos. E naquele momento, vamos pensar assim, não só João Batista, né, ele foi, vamos falar assim, martirizado, né, como os outros apóstolos todos. Então, o que a gente tem que pensar? Um pouco também, né? Toda essa trajetória da evolução humana, esse legado que foi deixado por todos esses mártires, né, vamos chamar assim, talvez um pouco de consciência nossa também, hoje a gente não precisa nada disso. Pode ter um preconceito ou outro com uma religião ou outra, por exemplo, alguns podem não gostar da nossa religião, achar que a gente aqui faz coisas que a gente sabe que não se faz, né? Que nós estamos aqui tentando aprender, melhorar e fazer o bem para o próximo, mas, enfim, não tem problema. Mas naquela época eles eram perseguidos, pregados na cruz, né? Iam para a fogueira, né? Então eu acho que também tem um pouco disso, no sentido da gente ter gratidão a todo esse trabalho que foi feito, né? Esse desprendimento do Cristo, né? De sair, né, de um patamar evolutivo tão alto e vir para cá na carne, né? Sentir dor, né? Teve lá todo o martírio que ele passou, né? Chibatada, aquela coisa de colocar, né, né, vamos falar assim, né, a cruz, né, pregado na cruz, enfim, tanta dor, né, e incompreensão, né? Vamos pensar pelo lado, tudo bem que ele tinha uma evolução espiritual muito grande, conseguia compreender até, tanto que ele falou: pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? Significa que para ele nós estávamos já perdoados. E também sabemos que Deus perdoa a nós porque ele sabe que colocou a gente no estágio evolutivo, né? De certa forma, permitindo, né? Se ele permitiu, né, o livre-arbítrio, obviamente que ele não nos deu o livre-arbítrio para a gente escolher o lado errado. As escolhas são nossas. E aí um ponto que eu queria refletir com vocês também é o cuidado das nossas escolhas, né? Quando a gente pensa em autodescobrimento, reforma íntima, tem um ponto que é a escolha. Eu posso escolher fazer uma coisa equivocada ou fazer uma coisa que eu entendo que é a mais correta. Eu posso escolher, por exemplo, em ser útil e fazer a coisa certa ou ser displicente e não fazer a coisa certa. Eu posso escolher, né, ser, por exemplo, benevolente, ou eu posso escolher ser, né, tipo, duro e dizer para o outro, né, que Deus, que ele administre lá os problemas dele, enfim, não estender a mão, não ajudar, não apoiar. Então, é uma questão da nossa escolha, né? Então, isso é uma questão também muito importante para que a gente possa refletir, né? A gente vai adentrar esse reino
que é um estado de consciência. E aí a espiritualidade nos trouxe aqui assim, né? Que as leis de Deus estão na nossa consciência. Então, tudo que a gente precisa, já temos dentro de nós. A gente não precisa da Bíblia, não precisa do Livro dos Espíritos, a gente não precisa de nada. Na verdade, já temos isso tudo, né, dentro da nossa mente, já tem dentro do nosso espírito, né, vamos dizer assim. E isso é uma coisa importante também para a gente refletir, né, porque a gente não pode, no estágio evolutivo que a gente está, dizer, olha, eu não sabia. A gente já foi alertado, né? Então a gente já está naquele nível que, agora não adianta eu querer, eu posso até, olha, não quero me esforçar numa melhoria contínua, mas a gente sabe que não é esse o caminho. A gente sabe que, na verdade, o caminho é um outro. E aí Jesus veio e trouxe um outro mandamento, né? Que é o mandamento que ele colocou assim, um outro mandamento vos dou, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí, outro passo, além de todos, né, que ele já tinha dado, todas as mensagens, né, todo o bem que ele já tinha feito para a humanidade, né, no sentido de ensinamento, esse é um grande passo, porque a gente tem que pensar, poxa, como ele nos amava, né? Ele nos amava respeitando do jeito que a gente era, sem discriminar ninguém, né, sem preconceito com ninguém, né, tanto que, né, ele era acusado até de, mas ele ficava lá com o pessoal que era entendido como de uma vida, né? Então lá era o publicano que era considerado corrupto daquela época, seria hoje o político corrupto nosso de hoje. Ele ficava com as prostitutas, ele ficava, enfim, com o pessoal, e ele não... E por que ele ficava? Porque como ele era limpo de espírito, ele não se contaminava. Essa era uma grande questão. Na medida em que a gente vai evoluindo espiritualmente, você pode ter contato com quem for, né? Eu acho que nós não estamos nesse estágio, então muitas vezes a gente precisa, dar um passo para trás, por alguma razão, e é normal. Mas esses espíritos mais abnegados, mais evoluídos, eles não têm muito essa, né? Chico Xavier, né, chegou lá num bordel lá que o pai dele queria fazer questão, não entendeu que ele era para uma outra missão, queria ser celibatário. Aí chega lá e ele começa a rezar lá, né, com as jovens que estavam lá, né? Então, assim, por quê? Porque está num outro diapasão, né? Está num outro movimento, né? Então essa é uma questão também que é muito interessante para a gente. E aí eu vou pegar aqui para vocês que tem sobre esse tema, tem uma imensidão de coisa para falar. Obviamente que a gente, dentro desse tema aqui, eu tento trazer aquilo que é mais, talvez, aquilo que é pertinente ou que é possível. Eu vou colocar aqui para vocês uma questão. Quando Jesus falava do reino dos céus, ele falava muito em parábolas, né? E nessas parábolas, que é um paralelo, né, só para dizer, uma história que tem um fundo moral, né, é muito interessante, porque assim mostra a importância que a gente deve dar, né. Aí ele coloca, vou começar a ler aqui um pedacinho e depois eu já chego aqui na parábola. Jesus nos adverte que a verdadeira finalidade da nossa vida terrena é obtermos a riqueza espiritual, né. Ou seja, ele está aqui para o interno. Então, uma coisa que eu queria comentar muito é assim, se a gente está bem em equilíbrio interno, o mundo externo, com toda essa turbulência, a gente consegue contornar, porque o externo a gente não consegue ter controle dele, mas a gente consegue lidar com ele, né? Então, o que é bem diferente, né? Uma coisa assim, se tiver sol ou chuva, eu sei como eu vou lidar. Eu não consigo controlar se vai estar calor, se vai estar frio, mas eu sei lidar, né? E eu não quero fazer algo que não cabe a mim. Cabe a Deus, né? Se vai ter chuva, se vai ter sol, né? Outro dia até a gente fez umas preces aqui para que chovesse, até brincando, estava numa vibração aqui, a gente até fez mesmo e por incrível que pareça até choveu um pouquinho. Não significa porque a gente rezou que choveu, tá? Só estou falando para vocês que foi um fato. Mas por quê? Porque estava muito seco, a gente queria que chovesse, e a gente sabe que quando a gente eleva o pensamento a Deus e tal, as vibrações elas podem acontecer. Acho que muita gente devia estar vibrando e coincidentemente acabou acontecendo esse fato, né? E foi muito interessante, assim, né? Aí Jesus fala, né, que o reino de Deus não vem com uma aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e vaidosas, né? Ou seja, coisas vaidosas, porque a gente tem que pensar
que esse reino dos céus vai vir a partir do momento que a gente tiver a humildade de reconhecer o nosso tamanho, né? Então, nós estamos aqui, né, num estágio evolutivo ainda menor, angariando ensinos, angariando, né, vamos falar, aprendendo para a gente poder fazer a caminhada com mais celeridade, né, com mais força para que a gente possa crescer e para que a gente possa evoluir, né? Eu vou achar aqui onde está aqui no texto a nossa parábola. Só um segundinho. Aqui, enquanto eu acho aqui, vou colocar só uma menção aqui do Livro dos Espíritos. Paraíso ou inferno? Kardec pergunta, né? E é interessante, das penas e gozos futuros. Ou seja, ele tinha uma preocupação, né? Já estava no final lá do Livro dos Espíritos, ele pergunta o seguinte: paraíso, inferno e purgatório. Ele pergunta na questão 1018. Em que sentido se devem entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Porque ele falava muito, né? Que meu reino não é desse mundo, porque aqui é um mundo físico, né? E um estado de consciência ainda muito baixo. Aí eles falavam o seguinte, ó. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor e o bem. Pode ser até aqui, se dominar o amor e o bem, ele estará aqui, o reino de Deus se fará aqui presente. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão. Ou seja, a gente ainda não está neste amor, né, e no bem. O que é o homem virtuoso? Aí eu vou falar um pouquinho disso, né, até comentei um pouquinho na terça-feira. Fazer o bem é assim, né? A gente fazer um movimento onde vai beneficiar alguém. Então, eu dei o exemplo assim, né? Eu vou na padaria e compro pão. Esse pão é para alimentar os meus filhos, esposa, e etc. e tal. Então, eu estou fazendo bem. Só que eu estou fazendo um bem do que a gente chama de bem interessado, ou seja, né? Eu estou indo lá interessadamente comprando pão e o cara da padaria também está fazendo bem. Fez o pão, entregou interessadamente pelo recurso que ele vai ter, aí com isso ele vai pagar os fornecedores, funcionários, vai ter lá o lucro dele e tudo mais, vai tocar a vida dele. Isso é um bem. Quando a gente fala nas virtudes, né, que o Kardec traz, eu acho que vale muito a pena a gente comentar, que é assim, é desinteressado. Então, ou seja, eu comprar esse pão, por exemplo, e desinteressadamente, ou seja, ir até uma casa, por exemplo, que está passando necessidade e entregar esse pão. Esse movimento é um movimento da caridade virtuosa, né? Que é o grande objetivo nosso. Imaginemos assim, se todos nós agíssemos assim, né? Em todos os momentos que fôssemos fazer alguma coisa para alguém, fizéssemos sem o desejo, a vontade de obter alguma coisa em troca. Ou seja, eu faço pelo bem do próximo, né? Então, a mãe, quando faz a comidinha lá, faz lá pelo bem do filho, né? Foi lá, fez a comida, entregou lá, ela sabe que o filho não vai poder retribuir, né? Ah, toma aqui, mãe, ó. Ela faz realmente de uma maneira, isso, vamos falar assim, em linhas gerais, né? E assim, a gente também, quando faz a caridade, faz de uma maneira desinteressada. Essas virtudes, esse caminhar de se fazer isso de uma maneira desinteressada, vai construindo esse amor que o Jesus falava lá do mandamento. Como ele nos amou. Ele amou, né? Eu quis puxar um pouco esse tema por causa disso. Ele amou totalmente desinteressado, né? Porque o que nós poderíamos trazer de benefício para ele, né? Então, ele foi para o martírio, né? Ele foi
trazer a mensagem para nós, sabendo que essa mensagem ia demorar muito tempo até se propagar, sabia que era uma mensagem que ela ia ser combatida, né? E mesmo assim ele o fez, né? Então, o que a gente sempre comenta, né, quando a gente fala desse novo mandamento eu vos dou, é o mandamento de um amor, né, desinteressado. O amor é que você até mesmo passa por um martírio, ou seja, passa por dor, por um incômodo muito grande, mas em benefício do próximo, né? Coisa que, obviamente, a gente ainda está no estágio que nós não podemos fazer isso totalmente, mas algum movimento a gente já pode, né? Então, tudo que nós pudermos raciocinar nesse sentido seria bom. Então, toda vez que a gente pensa assim, olha, eu vou quero me transformar em uma pessoa virtuosa, eu não vou dar uma cesta básica para alguém e tirar uma foto e pôr na internet. Isso um monte de gente faz isso, né? E está fazendo bem, isso não é errado, tá? Só que assim, não é o bem que a gente pensa aqui que é o bem virtuoso, é o bem que você está desinteressado, você está fazendo o bem pelo bem, né? Essa é uma questão assim muito importante. Outra questão também que eu queria só reforçar é ter paciência. Esse movimento da gente obter esse estado de consciência maior precisa e requer muita paciência. Não é de uma hora para outra. Nós não vamos estar, né, um ser evoluído num passe de mágica. Então, ela é gradual, ela é tranquila, né, vamos falar assim. A gente deve fazer isso dentro das possibilidades e forças que a gente tem. Ela também precisa de muita fé, né, por isso que eu falei da prece e tal, mas confiança em Deus. Saber que tudo que tem nesse cosmos nosso é cosmos. Cosmos é organizado. Tudo que tem aqui no universo, ele tem uma regência, ele tem uma lógica, tem uma lei. Nós somos regidos por lei. Eu gosto muito de falar isso, né? Tem um pouco de um silêncio interno também, que é cada um buscar em si essa força, né? Muitas vezes o externo deixa a gente com a mente muito conturbada. Então, de vez em quando, buscar um silêncio no período da manhã, né? É sempre bom a gente ter uma reflexão de prece, ouvir alguma coisa edificante, à noite também, antes de dormir. Nós somos os seres inteligentes da obra, então cabe a nós fazer as opções e as escolhas corretas, né? Então isso é muito importante. Então ninguém vai dizer que a tua opção está certa ou está errada, a tua consciência é que tem que dizer. Porém, a gente vai ter que, em um determinado momento, fazer essa reflexão em relação às nossas atitudes e em relação à nossa consciência. Esse é um ponto muito importante, porque nada passa batido. Então, por exemplo, né, falando da questão do pão, né, dou um exemplo. Se o cara você comprou o pão, né, vamos supor que foi, na época que era dinheiro, tá? Hoje em dia mudou bastante, mas vamos supor, você deu um dinheiro para ele te devolveu um troco a mais, na hora você tem que pegar e já devolver. Porque se você não devolver, aquilo ali vai ficar na sua mente. Poxa, eu deveria ter voltado lá que devolvido, por perceber depois. A sua consciência, e não é Deus que está te punindo, nem nada, é você mesmo que está ali, né? Então a gente sabe que é assim, né? Então essa é uma coisa muito importante. Como co-criadores do universo, cabe a gente, porque assim, Deus fez tudo lindo, perfeito, maravilhoso. Tudo que a gente olhar, que o homem até mesmo fez, na própria natureza já existe. Eu sempre dou exemplo, né? A gente construiu o avião, já tinha os pássaros e assim por diante, né? É só a gente fazer uma análise, a gente vai ver. Tudo está na natureza, né? O homem, inclusive, se inspira muito na natureza, né? Esse brilho, esse olhar, né? Então, o grande caminho nosso, e aí tem um livro do Humberto de Campos, muito lindo, né? E bem poético, que fala, né, que o grande movimento do homem é a edificação do reino de Deus no coração. Então, na hora que a gente estiver olhando para o nosso coração, para o nosso sentimento, e a gente estiver edificando, a gente está no caminho correto. Essa é a grande, vamos falar assim, busca nossa, ou deveria ser, né, a busca maior, porque assim, o que acontece? Espíritos muito evoluídos, eles não ficaram tão preocupados somente na construção física, né? Vamos pensar o seguinte, Simão Pedro, né, montou lá a mansão do... Tinha o Sinédrio não existe mais. Simão Pedro montou a mansão do caminho, se a gente, né, eu nunca fui para lá, mas o pessoal que foi fala que não existe mais, nem ruínas. Mas o ensinamento ficou. Então, o mais importante é o ensinamento, o mais importante é o lado
é o algo a mais, é o amor, é o espírito. A água pura ali é a água pura da torneira igualzinha. Agora, a água fluidificada pelos bons espíritos, pelas nossas preces, pelos nossos pensamentos, é uma água que tem um algo a mais, né? Então, esse algo a mais é o que a gente pretende, né? E gostaria de sempre frisar aqui para a gente, no sentido de que essa é a verdadeira obra dentro de nós, né? Então, a esculpir, né, o reino de Deus em nós. E um outro ponto é qual que é a ferramenta, né, o que eles falam, né, o cinzel, né, que é a ferramenta que vai fazer isso, é a boa vontade. A gente tem que ter muito boa vontade, porque se a gente não se movimentar em relação a isso, por exemplo, só, vamos falar assim, ficar passivo, né? Então a gente tem que ter uma atitude ativa, ter uma atitude de servir, uma atitude de execução, né? E com isso a gente vai edificando, né? Aí vem aquilo que eu tinha falado, né? Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e o escondeu. E pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto compra, tudo que tem, né? E compra aquele campo. Olha como é simples, mas é bem profunda. Aqui fala o seguinte, né? O reino dos céus, né, é um paralelo, né, é semelhante a, ou seja, é como se fosse, né, a um tesouro, ou seja, é o tesouro no nosso coração. O verdadeiro tesouro é esse reino dos céus. Aí ele fala, está escondido num campo. Então, ou seja, ele está lá e aí de repente a gente acha o caminho e acha que está lá e sabe que está lá. Aí ele fala, um homem o achou e o escondeu e colocou lá no campo, né? Vende tudo que tem, ou seja, se desprende de todo, vamos pensar aqui, né, o vender aqui é desfazer de tudo que tem, desprender, né, então, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, de vingança, e vai no caminho do tesouro. Tesouro é esse, né, que é essa virtude, essa abnegação, esse amor ao próximo e a nós, né. Aí vai lá e compra. Então, é um exemplo assim muito singelo. Jesus eu pelo menos lembro de 6 parábolas, mas tem o do grão da mostarda também, né, que tem aqui tem uma que é da pérola também, né, que está escondida e ele também acha, e a gente sabe o quanto uma pérola para ficar pronta, né, o exercício, o esforço, né, que aquele molúsculozinho lá, né, aquela precisa fazer, né, lá na conchinha lá. Então é nesse sentido, né, ou seja, é trabalhoso, mas ao mesmo tempo ele pede, olha, se esforce no máximo nesse sentido, né? Se desprenda das outras questões, né? E procure edificar isso no seu coração. Então, eu acho que essa é eu acho que assim, a passagem que eu queria citar, né? Que demonstra de uma maneira tão simples e fácil de a gente compreender, né? O ensinamento de um grande mestre dizendo, olha, abra mão, faça como esse, né? Que abriu mão de tudo, vendeu tudo e foi e comprou aquele campo, porque ele sabia que naquele campo ele ia encontrar aquilo que já está dentro dele, que é o reino dos céus, né? Que é esse amor, esse desprendimento, né? Essa evolução, né? Que ele vai encontrar através desses movimentos. E aqui eu já vou para a parte de encerramento. Vou fazer uma breve leitura aqui, muito rápida para a gente, que é assim, não esqueça do principal. Aquele que não faz o silêncio interior, que não consegue fazer o auto-encontro, que não possui serenidade para admirar uma passagem, não pode orar e, por conseguinte, não encontra Deus. Jesus estabeleceu, o reino de Deus está dentro de vós. Está em Lucas, capítulo 17, versículo 21. Daí a necessidade urgente do indivíduo se encontrar, manter o foco, meditar e refletir. Contudo, enquanto se mantiver preso como um viciado à tecnologia, necessitando fugir de si mesmo a cada segundo, sem conseguir sequer manter uma conversa pessoal, sem recorrer a aparelhos eletrônicos a cada passo, não passará de simples esboço do homem integral a caminho da felicidade.
Isso aqui é uma mensagem do Divaldo, do livro Ilumina-se, né? Inspirado pela Joana de Ângeles. Um livro lindíssimo, né? Que fala aqui do Illuminati, e que ele fala muito, né, do homem integral, que é o homem o quê? É o homem que se vê como espírito, né? Corpo e mente, e juntos isso tudo, né? E aqui ela, nesse capítulo, ela fala um pouquinho, extrair aqui de um capítulo que ela falava que hoje, né? A gente tem muita distração, né? A questão tecnológica, eu estou usando uma questão tecnológica aqui, a gente pode usar uma coisa boa aqui, mas também podemos usar para se distrair. Então, para tomar esse cuidado, mas a gente pode se distrair com outras questões também. Então, o grande recado aqui é a gente ter pensamento no bem, agir no bem, e, como ela falou, né, ter um tempo de silêncio, de reflexão, para que a gente possa buscar esse reino, né, que está dentro de nós. Então, o Espírito Imortal já veio com esse... vamos falar assim, com essa bênção, né, de Deus, né, então que a gente possa buscá-lo, né, dentro de nós. E é isso. Então eu vou fazer agora a prece para encerrar, pedindo para que todos elevem o pensamento ao alto, aí juntos, né, a gente constrói, né, um mundo melhor, um ambiente melhor. Vamos agradecer a esse Pai misericordioso, fonte de luz, de amor, que nos proveu tudo o que é necessário para a nossa caminhada evolutiva aqui na Terra, que nos mandou o Mestre dos Mestres para nos orientar, nos fortalecer, nos amparar, que governa o nosso planeta, nos inspira diuturnamente, irradiando a sua luz, o seu amor. Nos afirmou que onde 2 ou mais em nome dele estiver, ele também estará, então está aqui presente em espírito, em luz, em amor. Aos nossos anjos guardiões, os nossos mentores, vamos agradecendo a oportunidade e a inspiração de estarmos aqui. Vamos também agradecendo ao dia de hoje, a nossa vida, a nossa encarnação aqui, a nossa trajetória aqui nessa terra, permitindo que a gente aprenda um pouco, que nós possamos dar continuidade a todo o desenvolvimento intelecto-moral que o Pai quer para cada filho. Vamos pedindo também ao Pai, aproveitando esse momento onde todos nós estamos pensando no bem, no amor, que Ele possa abençoar todos que estão aqui presentes, todos que vão ouvir essas palavras, abençoando os nossos lares, os lares daqueles que vão nos ouvir também, pedindo por todos os trabalhadores dessa casa, que Deus os abençoe, os ilumine, os fortaleça seus lares, seus familiares, seus amigos. Vamos pedindo também por todos os moradores desse nosso município, que nos acolhe, pelos moradores desse nosso estado, por todos os lares, e ampliando para todo o nosso país, para todo o nosso planeta, que Deus possa, de alguma maneira, iluminar, abençoar, fortalecer, trazer discernimento para todos os que comandam, todos os que têm alguma influência para levar esse planeta para um planeta melhor. E que nós, na nossa pequenez, humildemente, possamos ser inspirados nos nossos lares, nos nossos estudos, nos nossos trabalhos, aqui nessas atividades religiosas, possamos também fazer um pouco melhor, dar o nosso melhor, sermos sempre um braço, um instrumento da espiritualidade maior, que ampara, que fortalece, ilumina. E assim, agradecidos que estamos, pedimos que possamos todos sairmos daqui mais fortalecidos do que chegamos, que levemos daqui todo o abraço, o amor, o acolhimento da espiritualidade maior, do Cristo, e possamos levar para os nossos lares também muita luz, muita paz, saúde, proteção, e que esse ambiente aqui sempre seja um ambiente acolhedor, de bom ânimo para todos. Graças a Deus, graças a Jesus.